Hoje, dia 15 de maio de 2025, quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Ó Deus, quando saístes com o povo caminhando à sua frente, habitando no meio deles, terra estremeceu e orvalhou o próprio céu. Aleluia. E vos fala o Padre Diogo Cassiano Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia de hoje, encontramos o apelo ao seguimento e ao testemunho de Jesus ressuscitado. Cada discípulo e missionário é um representante de Cristo e deve fazer jus a esse compromisso. Na primeira leitura, vemos Paulo dando continuidade às suas viagens missionárias. Por onde passava, dava seu testemunho, formava lideranças, discípulos e comunidades. No texto de hoje, ele está em Antioquia, depois de ter passado por Pafos e Perge da Panfilha. Em Antioquia, entra na sinagoga em dia de sábado, isto é, o dia sagrado dos judeus. Por isso, o templo repleto de pessoas. Ele recebe a palavra e faz uma exposição apaixonada, resgatando elementos importantes da história de Israel até chegar à pessoa de Jesus, o descendente de Davi. Mostra com profícua eloquência que Jesus é de fato o Messias que devia vir ao mundo. O testemunho de Paulo é convincente e muitos aderem a Cristo, tornando-se discípulos de Paulo. Assim, a palavra de Deus vai se propagando e ganhando adeptos pelo mundo afora. Paulo tem muito a ensinar à igreja que quer ser missionária. Seus ensinamentos, testemunhos e exemplos mostram como agir diante dos desafios, como perseverar na missão, como formar redes de comunidades. Uma igreja que se coloca a serviço, não estando acima, mas ao lado dos seus fiéis, sendo solidária na luta e na vivência cristã. Jesus lava os pés de seus discípulos, dando um exemplo mais marcantes do serviço feito com humildade. A igreja, na pessoa de seus membros, deve ser aquela que está disposta a servir sempre com humildade. Quem vive na igreja, mas não está disposto a servir, não serve para ser cristão. A igreja é lugar de igualdade e ninguém deve se sentir melhor do que o outro. Por essa razão, chamamos a igreja de comunidade, comum unidade. Jesus deixou claro que o serviço não está acima do seu Senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Assim sendo, não podemos achar que somos melhores porque servimos os outros ou porque temos algum cargo ou função na comunidade. Pelo contrário, quanto mais responsabilidade nós tivermos, mais deveremos exercê-las com humildade. Somente servindo na humildade seremos felizes, diz Jesus no Evangelho de hoje. Jesus escolheu e chamou os seus discípulos. Não estamos na igreja por acaso. Ele nos chamou e conhece cada um de nós, sabe das nossas capacidades e das nossas fraquezas. Muitas vezes comemos o pão com ele, isto é, comungamos, mas o traímos com nossas palavras e atitudes, com nossas incoerências e tantos procedimentos que desagradam a Deus. Como diz o texto de hoje, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Somos mal agradecidos, apesar de tudo o que ele fez por nós. Essa expressão usada por Jesus lembra um gesto animalesco, o gesto de um coice de animal. Às vezes agimos sem pensar e nossas atitudes se assemelham a de um animal. Tudo isso é dito para que sejamos mais amorosos com o nosso próximo, mais compreensivos com as falhas humanas e, sobretudo, que sejamos pessoas que acolhem o seu semelhante e a palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje encerra pedindo que recebamos os enviados de Jesus, seus discípulos e missionários. Quando o recebemos, somos também recebidos.
é uma troca que se dá na missão. Paulo tornou-se um grande missionário porque acolheu e foi acolhido. Sem esse gesto primordial, não é possível levar adiante a palavra de Deus. É importante lembrar que o texto do Evangelho de hoje se insere imediatamente após o gesto do lava-pés feito pelo Senhor Jesus na última ceia. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, o Mestre e Senhor se dirige a eles com estas palavras: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu Senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Logo, aqui sentimos a recomendação para que todos sigam o exemplo de Jesus, vivendo em humildade o amor fraterno. Essa mesma caridade deve distinguir a existência de toda pessoa que se dispõe a seguir o Senhor, pois é sinal vivo de sua presença contínua no meio dos seus. A proposta de Jesus, de ontem e de hoje, continua a mesma: ser reconhecido como discípulo seu pela prática do serviço fraterno. Aí se encontra o grande diferencial do agir cristão. Tal serviço deve ser realizado conforme o exemplo de simplicidade e de humildade de Jesus. Após a ceia, o Senhor se abaixa e lava os pés dos discípulos, e assim também devemos fazer. E aqui se encontra o maior defeito que afeta terrivelmente o mundo atual, ou sua maior pedra de escândalo, coisa que toca diretamente também os que se dizem cristãos. Não aprendemos a servir, não nos importamos em realizar o serviço ao próximo, não estamos disponíveis para o serviço dos necessitados. Temos muita dificuldade de seguir o exemplo do Senhor quanto ao serviço. Entretanto, servir ao próximo é uma fonte da verdadeira felicidade. Pôr-se à disposição do outro é um gesto que gera paz e alegria. Isso pode bem explicar porque tantas e tantas vezes somos tão infelizes e melancólicos e vivemos tão dolorosamente tristes e abatidos. Peçamos ao Senhor, o grande mestre do serviço, que toque o nosso coração, a nossa vida e nos disponha prontamente para o serviço de todos os irmãos. Só assim descobriremos já, a partir desta terra, a imensa felicidade de servir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de Santa Teresinha do Menino Jesus e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que você tenha um ótimo dia abençoado por Deus. A você, o meu abraço e minha bênção.